Programa Palavra de Fé, um oferecimento Melani Produções, fotos, filmagens e álbuns de luxo. A paz do Senhor a todos os nossos irmãos do programa Palavra de Fé. Estamos aqui mais uma vez, entrando na sua casa, tendo a oportunidade de compartilhar da Palavra do Senhor. Hoje no programa Palavra de Fé eu quero falar sobre o seguinte tema: Ele voltará. Quero mostrar a mais poderosa promessa da Bíblia para nós que somos cristãos, a vinda de Jesus. Eu gostaria de ter a sua atenção. Fique conosco. Deus vai falar com você através dessa palavra. Vamos fazer a leitura de 1 Tessalonicenses, o capítulo é o de número 4, versículo 13, que diz assim, Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Verso 14, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também, aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Baseado nesse texto, eu quero falar sobre a principal doutrina, ou uma das principais doutrinas do cristianismo. Eu quero falar sobre a vinda de Jesus. O tema da mensagem é Ele voltará. O tema da mensagem é Ele voltará. Quando a gente fala de ressurreição e a gente fala de arrebatamento da igreja, nós estamos falando nada mais, nada menos do que da principal doutrina que dá sustentação ao cristianismo. O cristianismo não seria o que é se nós não tivéssemos essa crença, essa fé que nos faz aguardar a vinda de Jesus. Esse capítulo, na verdade, Paulo está ensinando nessa sessão, acerca dessa grande e extraordinária doutrina, que é a primeira ressurreição e a vinda de Jesus. Nós vamos tentar explicar isso e de uma forma muito séria, responsável. Nós queremos despertar você que está nos assistindo para essa tão importante doutrina. Veja que ele diz, Paulo dizendo, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes. Vamos por etapa. Quando ele está dizendo aqui para nós não sermos ignorantes, ele está falando para a gente não ser como aquelas pessoas que não têm informação. Ignorante aqui, nesse sentido, quer dizer pessoas sem informação, pessoas que não são instruídas acerca dessa grande verdade, que é a vinda de Jesus. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Ele está falando das pessoas que já morreram, aquelas pessoas que desde Adão até os dias que estamos vivendo, morreram sem ver esse fato, sem ver essa grande promessa, não é, de Deus se cumprindo, que é a vinda de Jesus. Todos nós sabemos que mais dias, menos dias, de duas, uma vai acontecer. Qual é? Se Jesus demorar um pouco mais para voltar, porque a Bíblia diz que daquele dia e hora ninguém sabe, Jesus mesmo, quando estava aqui na terra, ele disse, muito embora a gente perceba através dos sinais que esse dia está se aproximando, eu não posso marcar. Todas as pessoas que marcaram o dia da vinda de Jesus erraram, porque a Bíblia não nos dá respaldo para a gente fazer esse tipo de coisa. Mas o que nós precisamos estar, de fato, e essa é a proposta da mensagem, é atentos.
eu preciso estar atento ao que a Bíblia está dizendo para que eu tente colocar em prática o que está aqui escrito. Então ele está dizendo que nós não podemos ser como os demais, que não têm esperança. Ele diz, não quero, porém, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. O que estava acontecendo? Quando morria uma pessoa, não é? Paulo, quando escreveu isso aqui, ele mostra com clareza, não é, que ele estava esperando Jesus para próximo, não é? Que a vinda de Jesus estava próxima. Isso já fazem quase 2000 anos, não é? Então, o que a gente precisa compreender aqui? Que ele está dizendo que quem morreu em Cristo não precisa ficar desesperado. Os seus entes queridos, pode ter certeza que se morreu em Cristo, e aqui eu preciso fazer uma separação entre morrer em Cristo e morrer sem Cristo. Qual é a diferença, pastor? A diferença é que quem morre em Cristo, morre salvo e, consequentemente, está garantido para o primeiro dia, ou para o grande dia da ressurreição, da primeira que vai acontecer. Haverão duas. A primeira é para os salvos. A segunda é para juízo. Então, por isso que, inclusive, a Bíblia diz em outro texto que bem-aventurado são aqueles que fazem parte da primeira ressurreição. Dormir aqui não é sono físico apenas. Dormir aqui é literalmente morrer. E Paulo está dizendo para as pessoas não se desesperarem porque alguém morreu sem que acontecesse o arrebatamento da igreja ou a vinda de Jesus. É sobre isso que ele está tratando aqui. Olha, vamos continuar lendo e você vai compreender. Diz assim, ó, para que não vos entristeçais. Eles estavam tristes porque quando morria alguém, eles pensavam, essa pessoa está perdida. E não é assim. Não é isso, porque se existe arrebatamento da igreja, existe simultaneamente também um outro fenômeno que é a ressurreição dos mortos. Então, quem morreu em Cristo vai ressurgir. E é por isso que a Bíblia diz que nós não precisamos ficar tristes. Não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Paulo está ensinando isso. Eu preciso fazer o intervalo comercial e, na sequência, nós vamos dar continuidade a essa mensagem que tem como tema Ele voltará. 1 minuto só e já voltamos com o programa Palavra de Fé. Eu quero fazer um convite ao amigo do programa Palavra de Fé. Eu quero te convidar para um culto da Igreja Assembleia de Deus. Toda quarta, toda sexta e aos domingos nós temos cultos nas nossas congregações. Nós temos mais de 50 igrejas espalhadas por toda a cidade de Franca. Na sede, na rua General Osório, no bairro Estação, número 555, nós estamos lá às terças, às quintas e aos domingos. Você será muito bem recebido em uma das nossas igrejas. Venha fazer-nos uma visita. Estamos de volta com o programa Palavra de Fé. Eu estou falando em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do verso 13. E o tema da mensagem é Ele voltará. Eu encerrei o primeiro bloco dizendo que não precisamos nos entristecer como os demais que não têm esperança, porque alguém morreu e esse fato que está aqui profetizado ainda não aconteceu. Por que que eu não preciso entristecer? Paulo vai explicar. No versículo 14, ele diz assim, ó, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dorme, Deus os tornará a trazer com ele. Percebe que aqui
o apóstolo está dizendo que a garantia de que aqueles que morreram em Cristo um dia vão ressuscitar é o próprio Cristo? Olha que texto lindo, olha que versículo maravilhoso, olha que expressão maravilhosa nós encontramos aqui. Ele está dizendo que se eu creio que Jesus morreu e ressuscitou, e eu não tenho dúvida disso, porque Jesus está vivo, se eu creio que Jesus morreu e ressuscitou, então eu posso ter certeza que da mesma forma como ele morreu, ressuscitou e se transformou nas primícias dos que dormem, eu também posso saber que aqueles que em Jesus dormem, ou seja, aqueles que já morreram, Deus os tornará a trazer com ele. Aleluia! Essa é a mais poderosa mensagem da Bíblia. Essa é, na verdade, a doutrina que sustenta a nossa fé. E vou lhes confessar uma verdade. Deus, Ele quer que nós estejamos preparados para esse momento. Por quê, queridos? Porque eu não sei que hora vai acontecer. Eu não sei, você também não sabe. Como disse no primeiro bloco, nós não sabemos quando vai acontecer isso, mas sabemos que está muito próximo. Mas veja o que está escrito aqui, ó. Olha o que Paulo usa como argumento para comprovar e, acima de tudo, da consistência à mensagem que o Senhor entregou a ele. O versículo 15 diz: dizemos isso, pois, pela palavra do Senhor, que nós, Paulo hoje está morto, mas quando escreveu estava vivo, é natural, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Eu vou explicar isso aqui com muito gosto. Isso aqui está nos ensinando que aquelas pessoas que já morreram, não é? Quando Jesus voltar, o tema da mensagem é esse, ele voltará. Quando chegar esse dia que Deus, o Pai, dê ordem ao Filho, para que ele venha buscar a sua igreja aqui na terra e possa acontecer o grande, extraordinário arrebatamento da igreja, a primeira coisa que vai acontecer é a ressurreição dos mortos. É as pessoas que morreram em Cristo vão ressuscitar. Diz o texto que eles vão ressuscitar primeiro. Depois nós vamos ser transformados. Né? Se estivermos vivos, quando Jesus voltar, primeiro os mortos. Está escrito aqui, ó, nós não precederemos os que dormem. Você já parou para pensar nisso? Você já percebeu como que o mundo está difícil? Você já percebeu como que as coisas parecem que cada dia mais apontam para esse grande momento? Lá em Mateus, no capítulo 24, no Evangelho de Mateus, Jesus, ele mostra alguns sinais da vinda dele, não é? E quais são os sinais claros, não é, que atesta para todos nós que a vinda do Senhor está se aproximando? A Bíblia diz que haveriam rumores de guerras, haveriam nações contra nações, haveria fome, haveria pestes, haveria terremotos, haveria levantes de pai contra filhos e de filhos contra pais. Enfim, todos esses sinais que indicam a vinda do Senhor estão cumpridos. Eu tenho visto isso cumprido. Nós percebemos que coisas que há alguns anos a gente tinha dificuldade de entender, hoje a gente já entende com facilidade. Quando a Bíblia fala de uma plataforma que o anticristo vai formar para governar o mundo por 7 anos, porque a vinda de Jesus vai ser antes dessa instalação do milênio, desse período da grande tribulação e, consequentemente, do milênio. Esses 7 anos será de festa para a igreja que foi arrebatada, mas de juízo para o mundo que vai estar aqui, que não foi arrebatado. Apocalipse, todo o livro de Apocalipse, que é assustador para quem não tem esperança em Jesus, mostra todos esses capítulos que se desencadearão quando acontecer a vinda de Jesus. Quando Jesus voltar, buscar a igreja, ele vai estar. A Bíblia mostra isso.
na festa do Cordeiro. Essa festa durará 7 anos. É o casamento da igreja com Cristo, de Cristo com a igreja. E o mundo vai estar sobre juízo. As 7 taças da ira de Deus, os 7 selos que serão abertos para trazer juízos de Deus a essa terra, as 7 trombetas que serão tocadas, e o mundo vai ser devastado por causa do quê? Por causa do pecado. O pecado que hoje muitas pessoas pigarreiam, desdenham e fazem como se nada tivesse acontecendo. Mas aqui está dizendo, vocês podem esperar, porque a garantia de quem já morreu em Cristo vai ressuscitar é que Jesus ressuscitou. Eu preciso fazer mais um intervalo comercial e na sequência vou fechar essa mensagem que tem como tema Ele voltará. 1 minuto só. Eu quero fazer um convite ao amigo do programa Palavra de Fé. Eu quero te convidar para um culto da Igreja Assembleia de Deus. Toda quarta, toda sexta e aos domingos nós temos cultos nas nossas congregações. Nós temos mais de 50 igrejas espalhadas por toda a cidade de Franca. Na sede, na rua General Osório, no bairro Estação, número 555, nós estamos lá às terças, às quintas e aos domingos. Você será muito bem recebido em uma das nossas igrejas. Venha fazer-nos uma visita. Estamos de volta com o programa Palavra de Fé. Eu estou pregando sobre o tema Ele voltará, baseado em 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do verso 13. E eu encerrei o segundo bloco no versículo 15, que dizendo, dizemos isso pela palavra do Senhor, que nós os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor não precederemos os que dormem. Aí vem o 16, preste atenção. O versículo 16 diz assim, ó, porque o mesmo Senhor, o Jesus que morreu e que ressuscitou, descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Quem morreu em Cristo vai ouvir o toque da trombeta. Eles vão, a Bíblia diz que o arcanjo vai tocar a trombeta de Deus e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Mortos ressuscitados, vivos arrebatados, juntamente com eles, aonde? Nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Glória a Deus! Que profecia linda, que mensagem é essa? Essa aqui está, eu chamo isso aqui de coluna vertebral de sustentação do cristianismo. Se eu não acreditasse na vinda de Jesus, então não teria razão para servir ao Senhor. Se eu não acreditasse que eu vou desfrutar da eternidade, que a minha vida é como de um animal que morre e acaba, se eu não tenho a eternidade me esperando, então aquilo que Paulo escreveu lá no capítulo 15 de 1 Coríntios, né, fazendo uma defesa justamente da ressurreição, porque haviam aqueles que diziam que não havia ressurreição, que isso era conversa, e aí Paulo diz assim, se não existe ressurreição, então nós somos mais do que miseráveis dos homens. Comamos e bebamos, porque certamente amanhã morreremos. Mas ele está mostrando isso para mostrar claramente que existe sim uma eternidade nos esperando. E que ela
Com Deus ou sem Deus terá que ser enfrentada. A diferença é de que quem anda com Jesus, a diferença é que quem serve a Jesus, valoriza a palavra, vive pela palavra, ama a palavra e tem temor da palavra, essas pessoas serão salvas. Está escrito aqui, meus amados, ó. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles. Eles quem? Os que foram ressuscitados. A Bíblia diz que os mortos darão o mar darão seus mortos, as pessoas ressurgirão e elas vão receber um corpo glorioso. 1 Coríntios, se você tiver interesse, leia capítulo Coríntios, 1 Coríntios capítulo 15, que fala o tempo todo de ressurreição. Lá diz que, na verdade, eis que vos digo um mistério, que nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Por que essa expressão? Porque nem todos vão morrer. Se Jesus voltar amanhã, quem estiver vivo não vai provar a morte, vai ser arrebatado. Os mortos vão ressuscitar, mas os vivos vão ser transformados e vão receber um corpo glorioso, incorruptível, indestrutível. Está escrito, nós vamos receber um corpo semelhante ao de Jesus e vamos encontrar com o Senhor nos ares. A minha terra, a minha cidade, não, cidade permanente não é a terra. Eu estou aguardando Jesus e espero que você também esteja atento a isso, querido. Porque a Bíblia diz que a vinda de Jesus vai dar no momento que muitos não vão estar esperando. A Bíblia diz lá em Mateus, capítulo 24, porém daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, o próprio Jesus naquela ocasião, que estava aqui humanizado como homem, diz, não sabe, apenas o Pai. Hoje eu sei que Jesus sabe. Ele está apenas aguardando a ordem do Pai para vir buscar a igreja, a sua noiva, a sua esposa que está aqui na terra. A igreja é a esposa de Jesus. E logo, logo vai acontecer esse casamento. E depois de dizer que ele vai vir arrebatar, juntamente com eles, nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. E aí o versículo 18, ele vai fechar, Paulo, dizendo assim, ó, portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Aqui está o nosso consolo. Eu me consolo nisso aqui. Sabe por quê? Quando eu vejo que o mundo está ruim, como de fato está, a gente percebe tanta coisa ruim acontecendo, não é? Tanta maldade, tanta corrupção, tanta coisa que poderia ser evitada pelo homem, mas o homem sem Deus, ele só pensa numa coisa, em si mesmo. E por conta disso, muitos estão se perdendo. Mas eu trago uma mensagem como mensageiro de Deus para a sua vida. Preocupe-se com a sua alma, meu irmão. Preocupe-se com a sua alma, minha irmã. Lembre-se, a nossa vida é 70 anos. Alguns, porque são fortes, alcançam os 80, mas diz no Salmo 90 que o que passar disso é canseira e enfado. Então lute-se. Lute para que a sua vida esteja dentro do parâmetro estabelecido pelo Senhor. Eu quero, acima de tudo, dizer a você que Jesus está voltando. Mais dias, menos dias, ele voltará. Ah, pastor, mas essa história é antiga. É verdade. E eu ouço desde o tempo da minha bisavó falando isso. Também é verdade. Mas cadê a bisavó? Cadê a vovó? Cadê, quem sabe, no meu caso, a mamãe, papai? Eles já foram. E se Jesus demorar um pouquinho mais, eu também irei. E quando eu morro, é como se Jesus tivesse vindo. Porque, como diz o texto, eu vou estar apenas esperando o momento da ressurreição. É essa a mensagem que eu quero deixar para você. Pense sobre a ressurreição, a ressurreição dos mortos e a vinda de Jesus. Ele vai voltar e nós precisamos estar preparados. Vamos orar. Vamos falar com o Pai. Pai querido, Pai santo. Eu acabei de falar, meu Deus, da mais poderosa promessa que o Senhor nos fez. A promessa do arrebatamento da igreja e, consequentemente, da ressurreição dos mortos. Eu quero pedir, meu Pai, que o Senhor venha abençoar cada um dos nossos ouvintes. Eu estou orando nesse momento de fé
E o desejo do meu coração é que o Senhor coloque no coração de cada um dos nossos ouvintes a vontade de te servir, o comprometimento com a Tua palavra, o desejo de servir ao Senhor e de ter essa poderosa esperança. O Senhor mesmo manda a gente nos conformar, nos consolar com essa esperança. E eu estou aguardando, Pai. Ajude o meu irmão, ajude a minha irmã a ter a sua vida preparada para que a hora que o Senhor nos chamar, nós possamos dizer: ora vem, Senhor Jesus. É o que eu te peço, no nome de Jesus. Amém. O tempo passou e nós estamos terminando mais um programa Palavra de Fé. Passa muito rápido, não é isso? Mas é um bom sinal, é de que nós estamos compartilhando o que há de melhor, que é a Palavra de Deus. Eu quero aproveitar esse momento para me despedir de você, desejando a você uma semana maravilhosa, que a bênção do Senhor possa estar sobre a sua vida. Lembre-se sempre daquele slogan que nós encerramos o programa. A bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Fiquem com Deus e até o próximo programa. Programa Palavra de Fé, um oferecimento Melani Produções, fotos, filmagens e álbuns de luxo.